Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com o nosso Cidade Alerta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está preso o bandido conhecido como Lourinho. Ele é um conhecido ladrão de carros e age sempre sozinho, veja. André Pantoja de Souza, de 23 anos, mais conhecido como Lourinho, ele é suspeito de participar de roubos de carros. Com ele, a polícia encontrou um desses veículos. André, você já tinha passagem pela polícia? Só em São Paulo. Pelo quê? É roubo, furto também. Você sabe quantos carros você já roubou? Não. Perdeu a conta? Esse carro que a polícia encontrou com você, que foi inclusive trazido aqui para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, você roubou onde? Tem um que é de Minas Gerais, Uberlândia. Esse você roubou em Minas? Isso. E trouxe para cá? Isso. E esse que estava com você, quando a polícia encontrou? Era um cara lá do centro da cidade. Como é que você agia? Você agia sozinho? Sozinho. Armado? Não, só mesmo pressão psicológica. Como era que você fazia? Você ameaçava as vítimas? Não, eu falava, desce do carro, aí eles achavam que eu estava armado e descia. Como você escolhia as vítimas? É, só o pessoal que tem dinheiro mesmo. Mulher, homem, tinha alguma preferência? Gente que tem dinheiro mesmo, esses barão aí. Nunca mexi de quem não tem. Por que você escolhia dessa forma? É porque tem que dar um pouco de prejuízo mesmo para eles. Tem que dividir. Isso. Você aprendeu isso onde? Eu aprendi comigo mesmo. Na vida. É, na vida. Ok, ele foi trazido aqui para a Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Delegado Rafael, ele faria parte de alguma quadrilha? Como foi que vocês chegaram até o André? Não, na verdade não, ele sempre agiu sozinho. E tinha uma predileção por agir sozinho. Como é que ele atuava? Ele abordava as vítimas, ele selecionava as vítimas e ele, na hora que ele fazia a abordagem, ele usava uma arma de fogo e dizia que apenas estava fugindo, que deixaria o carro da vítima logo a seguir e levava o veículo. Olha, amanhã excepcionalmente não tem Cidade Alerta, a gente volta na sexta-feira. Eu já quero desejar a todos vocês um 2016 de muita saúde, de muita paz, especialmente para os meus colegas apresentadores da Record em todo o Brasil, que chegam a partir de agora com as notícias da sua cidade. Vai lá, os campeões de audiência em ação. Até sexta. Muito bem, você que continua comigo aqui para São Paulo, pela Record Internacional, outras emissoras afiliadas da Record, pela TV Percival, não é, na internet. Pode ser uma boa, TV Percival. Se liga na parada. Olha, um homem de 24 anos, essa história é cercada de muito mistério. Esse homem, ele estava brincando com umas crianças na porta da casa dele, de repente passam desconhecidos dentro de um carro e testemunhas afirmam que viram ele entrando nesse veículo com 2 homens e uma moça. Eles pararam o carro supondo que precisavam de algum tipo de informação, com um pretexto de que precisavam algum tipo de informação. O Thiago estava ali, na porta da casa dele, brincando com essas crianças. Os homens se aproximam, tinha uma mulher também no meio desse grupo, se aproximam num carro. As testemunhas ouvidas pela polícia disseram todas a mesma coisa, o mesmo carro, descreveram o mesmo tipo de gente dentro do veículo e também a mesma quantidade de pessoas. Pouco tempo depois, não muito distante dali, o corpo de Thiago é encontrado. A polícia quer saber agora se Thiago foi vítima de vingança, porque dias antes ele teria sido ameaçado porque se envolveu com a namorada de um primo dele. Será que o primo poderia ser capaz de armar uma emboscada fatal para Thiago? Veja só. O jovem da fotografia foi assassinado em plena luz do dia. Quem matou não pretendia roubá-lo e foi ousado. A investigação traça como principal hipótese vingança. A mulher que não quer aparecer é prima da vítima. Ela viu o rapaz minutos antes do crime. Viu mais do que isso. Tinha 2 homens e uma mulher, né? E ficaram olhando. Ele ainda estava brincando com os primos no quintal dele, com água, tudo, né? Aí ele pediu água pro Thiago, o Thiago deu água para eles, né? E ficou aqui. Aí alegou que a mulher que estava junto estava gestante e pediu para deixar ela usar o banheiro. A família de Thiago acredita que esses homens e a mulher que estavam no carro prata estão envolvidos no assassinato. Na casa da mãe da vítima não havia ninguém, apesar do carro parado bem na frente. Seguimos pelo caminho feito pelos suspeitos, o mesmo trajeto daquela tarde em que Thiago entrou no carro
pouco antes de ser achado sem vida. E foi no caminho que achamos o tio do rapaz. Eu nem consegui ver quem estava dirigindo, porque eu estava trabalhando, eu nem imaginava que isso fosse acontecer, então eu vi o carro passar aí, mas não vi a pessoa que estava dentro do carro, eu não cheguei a ver. O ponto exato em que tudo aconteceu é este aqui, na estrada de terra, local que não fica a mais do que 2 quilômetros da casa em que a mãe de Tiago mora. Ponto em que ele estava havia pelo menos 2 meses e meio. Se nós entrarmos na margem esquerda, poucos metros, dá para ver exatamente o ponto em que o corpo caiu. O mato ainda está amassado, local em que a vítima levou, segundo a polícia, 4 tiros a queima-roupa. É um sinal clássico de execução. Repare no ponto. A estrada é pouco movimentada. De ambos os lados há muito mato, nenhuma testemunha. Segundo a investigação, este ponto, este crime, foi planejado a dedo pelos assassinos de Tiago. No foco da polícia estão os ocupantes do carro suspeito, que circularam pelo bairro e foram vistos por boa parte da pequena comunidade. Quando vieram perguntar para ele, tá perdido, moço? Ele falou que estava aqui para alugar um sítio, no caso que tem um sítio aqui para cima para alugar, né? A gente achou estranho, mas acreditou, porque aqui aluga bastante sítio, né? Para festas, eventos, né? Nisso, já foi embora. O cara falou para ele, então você vai lá comigo mostrar o sítio? Aí ele falou, vou. Aí olhou para a cara dos primos, das crianças, fecha a casa para mim que eu já volto. O que a prima de Tiago não viu, uma testemunha presenciou. O carro passou bem depressa e tinha um outro carro preto atrás. Tinham 2 carros. Tinha 2 carros. Você viu um segundo carro. E um carro preto todo filmado. Não dava para ver quem estava dentro. Não. Nem quem estava dentro, nem quem era, nem nada. A moradora está assustada porque achou o corpo. O primeiro tiro foi meio abafado. Depois mais 3 tiros em seguidas. Aí eu levantei desesperado e falei para ela que eu ia vir embora. No caminho eu me deparei com ele ali. Caído. E tinha um outro moço vindo atrás. Aí eu falei pro moço ver se ele estava vivo, porque eu sabia quem que era. Aí o moço falou, ele tá morto. Aí eu entrei em desespero. E os carros? Os carros, a gente só ouviu o barulho de derrapando pneu. Acelerando? Isso. Saindo cantando pneu? Só. Quantos carros? 2 também? Os 2. A polícia mantém uma linha de investigação mais provável, principalmente por conta dos depoimentos de familiares. A possibilidade de vingança cresceu aos olhos da própria polícia quando uma história do passado recente do jovem veio à tona. A motivação do assassinato pode ter ligação com a vinda de Tiago para a casa em que a mãe dele mora. Meses antes, Tiago não estava aqui. Vivia em outra cidade, na casa de um primo que é conhecido como Kiko. O que ninguém sabia até o momento em que ele contou, dias antes de morrer, é que Tiago tinha se envolvido com uma mulher. Um triângulo amoroso. Era a mulher do próprio primo. Por enquanto, nada está provado. Os parentes afirmam que Tiago largou tudo e voltou para a cidade natal de repente. Mesmo assim, a polícia não descarta outras possibilidades. Eu falei, se eu tivesse visto, eu tinha chamado ele, Tiago, onde você vai? Rafael Machado é o repórter e tem novas informações do caso. Fala, Rafael. Bate, Tiago, a vítima, tinha 24 anos, foi o pai que reconheceu o corpo do próprio filho e agora, claro, a polícia vai investigando, as informações vão chegando também. O que se sabe até agora é que realmente aconteceu uma briga entre o Tiago e o primo, inclusive tem um boletim de ocorrência onde consta essa briga. Depois disso acontecer, o Tiago saiu e foi morar com a mãe. E olha, tem outras informações também que vão chegando, que são as seguintes: detalhes que uma testemunha passou para a polícia, de que no dia do crime, essa testemunha viu 2 carros rondando a região onde tudo aconteceu. Um carro preto e mais um outro veículo. No carro preto estaria aí um homem, um senhor e também uma mulher grávida. A polícia acredita, suspeita,
que os tiros que mataram o Tiago saíram deste carro de cor escura que foi visto na região onde tudo aconteceu. Bate. Obrigado, Rafael. Olha, um homem é executado pouco depois de sair da prisão em liberdade condicional. Ele cumpria a pena por assassinato e pediu para a namorada e um casal de amigos o buscarem na cadeia. Quando o carro em que eles estavam parou no semáforo, veja só o que aconteceu. As imagens exclusivas mostram o momento em que o carro para no semáforo. Outro veículo para logo atrás. 3 homens já descem atirando. A mulher que estava no banco da frente é baleada e arrancada do veículo. Depois de dispararem mais de 20 vezes, os autores entram no veículo, fogem e ainda atropelam a vítima ferida. O alvo era Alessandro Salles Gonçalves, de 30 anos, que estava no banco traseiro. Ao lado da vítima estava a namorada, que escapou dos disparos. A mulher baleada e atropelada, identificada apenas como Kelly Cristina, é namorada do motorista. Ainda muito assustado, o corretor de seguros, atingido de raspão no braço direito, não quis gravar entrevistas, mas contou que quando ouviu os tiros, abaixou a cabeça e não viu mais nada. Alessandro cumpria a pena por homicídio, estava em livramento condicional. Um casal de amigos foi até a penitenciária, que fica em Ribeirão das Neves, para dar carona ao detento. Assim que o carro em que eles estavam parou neste sinal da Avenida Vilarinho, foi surpreendido por homens armados. O crime aconteceu em uma das vias mais movimentadas da região de Venda Nova. Quem assistiu à execução preferiu não se envolver. Deixou o local rapidamente. A moça baleada foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves em estado grave. A namorada do presidiário não foi encontrada pelos investigadores da Delegacia de Homicídios para ser interrogada. Me chega informação agora de uma tragédia. Uma idosa morreu ao ser atingida pelas rodas de um caminhão. A Dona Yara estava na calçada, o caminhão descia a ladeira quando o jogo de rodas acabou se soltando. Depois de atingir a Dona Yara, o jogo de rodas ainda atingiu outros carros. Nós pedimos para a reportagem ir até o local, veja só. Uma família em choque. Yara Cristina da Silva Prado, de 48 anos, morreu na hora ao ser atingida por um conjunto de rodas desse caminhão. O rodado se desprendeu do caminhão mais ou menos naquela altura ali, onde a gente pode perceber os cones. Ele seguiu descendo pela Avenida Oscar Pereira até atingir a Dona Yara, ali naquele ponto onde está o carro da perícia. Para a gente ter ideia da força do impacto, o corpo dela foi jogado até esse ponto ali. Dona Yara acabou morrendo na hora. Seu Elias assistiu tudo e escapou por pouco. Ele recém tinha estacionado o carro para buscar a esposa. Foi só o tempo que eu tive de bater a porta do alto, guardei o telefone no bolso e quando eu virei eu só vi a pancada do estouro do mar. Parecia um boneco voando assim, né? Ela estava na esquina, na hora a gente não raciocina, não vê. E eu fui salvo, se não batesse nela ia me atingir com certeza em cheio, me prensar contra a porta, que a lateral do meu carro ficou toda destruída. Foi um rastro de destruição. Além de atingir a pedestre e o carro de seu Elias, o rodado bateu em outros 3 veículos. A roda desceu aqui a Oscar Pereira, quicou por cima do canteiro, passou por cima do Celta, bateu na grade, bateu primeiro no carro, depois na grade e voltou para o carro. O carro de Karina ficou completamente destruído. Susto, é um bem material, graças a Deus não aconteceu nada comigo, infelizmente aconteceu com essa senhora que foi atropelada. O motorista do caminhão aguardou a chegada da Brigada Militar. Ele não apresentava sinais de embriaguez e atendeu todas as solicitações da polícia. A perícia vai apontar as causas do acidente. Que tristeza, olha, uma história exclusiva do nosso Cidade Alerta. Roque e Luciana, esses dois foram casados durante 9 anos. Tiveram simplesmente 9 anos de relacionamento. Ele sempre foi muito apaixonado pela companheira, mas ao longo dos anos ela acabou perdendo o encanto por Roque e acabou se apaixonando por um outro rapaz. Ela decidiu se separar de Roque e começou a manter um relacionamento com este novo amor. O nome do novo amor de Luciana é Carlos. Mas a paixão de Roque não diminui nada por Luciana. Luciana não queria mais saber de Roque, mas Roque queria saber de Luciana. Entre os dois havia Carlos, o novo amor. Uma noite, Roque está andando de moto quando, de repente, é executado.
Misteriosamente, esse homem que aparece sem camisa na tela da sua televisão morre. Dias depois, Luciana e Carlos, Luciana com um novo companheiro, vão até a delegacia e dizem com todas as letras para o delegado: os autores do assassinato de Roque somos nós. Eles dão uma desculpa. Eles dizem que mataram Carlos, na verdade, porque Carlos vinha fazendo ameaças contra eles e, portanto, teriam agido em legítima defesa. O delegado não parece se conformar com a história. A família de Carlos, também a família de Roque, melhor dizendo, da vítima, também tem outra versão. E com exclusividade nós mostramos os detalhes agora para todo o Brasil. Nas mãos do Iraci está uma lembrança de família muito valiosa. A única fotografia de todos os 14 irmãos juntos. O caçula ao lado da mãe, Roque, a alegria de todos eles, o mais brincalhão. Agora, motivo de muita saudade. Ele estava feliz, né? Então ele acordou de manhã já, porque ele era uma pessoa que brincava com todo mundo. Era uma pessoa que, pessoalmente, a gente não tem o que reclamar dele, que era uma pessoa, se você chegar na cidade e perguntar quem era o meu irmão e quem era ela, você vai saber que ele era uma criança de 38 anos, ele brincava com todo mundo. Roque Dambros era marceneiro, morreu aos 38 anos. Era filho de um dos fundadores da cidade de Boa Esperança do Iguaçu, no interior do Paraná, o italiano Fioravante Achilles. Roque foi morto a caminho da casa dos ex-sogros. Estava de moto, passando por essa estrada de terra à noite. Na casa onde morava com uma irmã mais velha, ficou a lembrança da última reunião de família. Tudo aconteceu num domingo de Páscoa. O Roque tinha recebido em casa os irmãos para um grande almoço de família. Depois desse almoço, eles saíram para assistir uma corrida de motocross. E ficou acertado que cada um voltaria ao final para suas casas. Como de costume, antes de voltar, o Roque parou em um bar para participar de uma moda de viola. Ele não tocava viola nem sanfona, mas gostava muito de cantar com os amigos. Enquanto estava nesse bar, ele recebe um recado no celular e conta para um amigo que tinha de buscar a filha mais velha na casa dos avós naquele dia, naquele domingo, e não na segunda dia seguinte, como estava combinado. O Roque se levanta, pega a moto e sai. 1,5 km depois, acontece o assassinato. Naquele tempo, Roque ficava com as filhas nos fins de semana, conforme foi acertado após a separação com Luciana. O relacionamento deles nunca foi bem visto pela família, inclusive pela mãe deles, Dona Natalina. Iraci conta que Roque e Luciana brigavam demais. Ele desconfiava que era traído, mas não se separava porque amava demais a mulher. Até que a relação ficou insustentável. Roque e a Luciana já estavam separados havia 1 ano, mas segundo os parentes dele, Roque não conseguiu esquecer a ex-mulher. O casal viveu junto por 9 anos, teve 2 filhas e os encontros entre eles eram inevitáveis. Mesmo com a separação, continuaram morando na mesma cidade, muito pequena, que segundo o IBGE não possui nem 3.000 habitantes. Os 3, Roque, Luciana e o atual namorado dela, se viam sempre nas ruas da cidade. E os 3 foram vistos juntos no local do assassinato. Para os parentes, Roque foi vítima de uma emboscada. Foi planejado porque da forma que aconteceu o assassinato, dá para se mostrar que foi planejado. Porque tudo leva a crer que eles já estavam aguardando ele no local. Sabia que ele ia passar naquele horário nesse local. Né? Segundo a investigação, Luciana e o atual namorado, Carlos Zago, estavam na estrada, num ponto escuro, de moto, como que esperando por Roque. Era a rua que dava acesso à casa dos pais de Luciana, onde estava a filha mais velha que Roque saiu para buscar após receber a ligação no celular. Menina que agora está com uma irmã de Roque. A mais nova está com os avós maternos. Por que vocês acham que o seu irmão foi morto? Qual o motivo estava por trás disso? Foi um motivo passional, né? Ciúmes, brigas do casal não, porque já estavam separados, né? Então provavelmente foi passional.
ele tentava reatar. Então a família não tinha essa informação correta. Carlos, segundo a polícia, é o atirador. Ele e Luciana fugiram após o crime. Dias depois, se apresentaram à polícia alegando legítima defesa. Disseram que Roque teria tentado agredir Luciana na estrada e, para defendê-la, Carlos fez o disparo. Um único tiro, fatal. Carlos e Luciana conseguiram responder ao processo em liberdade e assim estão quase 2 anos após o crime. O julgamento ainda não aconteceu e a família do Roque, apesar de numerosa, se sente sem forças por saber que o casal que admitiu ter matado Roque continua solto. A família espera a justiça e até agora o Ministério Público não deu nenhuma resposta para a família. Já vai para 2 anos a morte dele e não temos nenhuma resposta como está o andamento do processo.